Pronto, eu acredito que agora foi. Pessoal, agora apareceu a gente? Respondam no chat, por favor. Tá certo, começou. Então, vamos lá. A gente vai começar mais uma aula da LAC sobre trauma abdominal. Meu nome é Marina, eu sou a presidente, Marcela é a vice e doutor Adriano é nosso preceptor. Só falando um pouquinho, nós teremos um curso sobre COVID, que vai ser ministrado no Instagram. Vai ter, tá lá no Instagram da LAC, se vocês quiserem acessar, @LACPB, e a gente vai responder perguntas como, quando eu chego em casa, o que eu devo fazer para diminuir o potencial de transmissão do COVID para os meus familiares? Quais as novas tendências entre o paciente cirúrgico e COVID, que é uma que o doutor Adriano vai dar, entre outras, se vocês quiserem entrar lá para dar uma olhadinha. Apresentando agora, doutor Adriano, ele é formado na Universidade Federal da Paraíba, fez residência em cirurgia geral com atuação em cirurgia do trauma na Unicamp, fez mestrado em ciências da cirurgia pela Unicamp também, foi médico assistente da disciplina de cirurgia do trauma da Unicamp e da unidade de atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, CBC, da SBAIT, da Sociedade Pan-Americana de Trauma, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e é diretor do Núcleo Paraíba do ATLS. Professor coordenador da Liga Acadêmica de Cirurgia, a LAC, que estamos oferecendo essa aula, e da Liga do Trauma da Paraíba. Professor do curso de Medicina da Unip e da FAMED. Possui experiência profissional e acadêmica na área de cirurgia geral, cirurgia do trauma e cirurgia gastroenterológica, com áreas de interesse em cirurgia videolaparoscópica, cirurgia bariátrica, ensino e treinamento em cirurgia. Atualmente atua com cirurgia videolaparoscópica e tratamento da obesidade. Desejo a todos uma boa aula. Pode ficar à vontade, doutor Adriano. Gente, só mais um aviso, vão ser liberadas 3 palavras-chave durante a aula, e aí vocês anotem para no final preencher o formulário para receber o certificado, ok? Boa noite a todos, vamos dar início aqui à nossa aula. Bom, os objetivos da aula inicialmente é falar um pouco sobre a propedêutica do trauma abdominal, né? Falar especificamente de alguns tipos de trauma, o trauma abdominal fechado, o trauma pélvico, e aí vamos diferenciar o trauma abdominal penetrante por arma branca e por projétil de arma de fogo. E a parte final da aula vai ser, eu vou dar alguns detalhes sobre laparotomia do trauma, laparotomia de emergência, que é basicamente o procedimento mais comum realizado. Bom, a gente está falando de trauma abdominal, a gente tem que perceber, né, segundo esse slide aí, que a grande maioria dos pacientes que chegam por um atendimento hospitalar, né, eles morrem nas primeiras horas após a admissão no hospital. Essas mortes, né, Trump já desde 1982, ele diferenciou como mortes hospitalares precoces. E aí, essas mortes, elas só são evitadas, né, por um atendimento inicial, né, efetivo, eficaz, e, obviamente, levar o paciente, fazer diagnósticos precisos e levar o paciente rapidamente a um centro cirúrgico para poder resolver os traumatismos cirúrgicos. Bom, existe uma estatística que mostra que 25% a 30% dos pacientes traumatizados graves, eles vão necessitar de uma laparotomia, seja ela diagnóstica ou terapêutica. O que quer dizer isso? Ou seja, 25% a 30%, um terço dos pacientes traumatizados graves, vão necessitar abrir, né, que o cirurgião abra a cavidade peritoneal para resolver, para fazer um diagnóstico, resolver um grande problema abdominal. Tá? A classificação do trauma abdominal, ele pode ser classificado como fechado e aberto, e aí, no decorrer da aula, a gente vai especificar, né, que cada mecanismo de trauma desse
existe uma abordagem distinta, né? No trauma fechado, no trauma penetrante, por arma branca, para o projeto de arma de fogo. O grande problema do atendimento inicial do paciente traumatizado, principalmente aqueles pacientes que você tem uma dificuldade maior de fazer o diagnóstico trauma abdominal, porque esses pacientes estão alcoolizados, não relatam dor abdominal, porque esses pacientes têm um nível de consciência diminuído com trauma de crânio, porque eles têm uma sensibilidade ausente na região abdominal, porque tem um trauma medular, ou porque tem lesões multissistêmicas. Então, vocês podem ver que o paciente traumatizado já tem todos esses fatores complicadores para um diagnóstico mais precoce. A gente sabe que quanto mais tardio o diagnóstico do paciente, com uma lesão de víscera oca ou mesmo com uma lesão vascular, maior a probabilidade desse indivíduo ir a óbito. Então, existe um aforisma na cirurgia do trauma, que para todo paciente com alta energia, com um mecanismo de alta energia cinética e um trauma abdominal fechado, o cirurgião, o médico de emergência, ele tem que excluir uma lesão abdominal, seja de víscera oca ou de víscera maciça, até que prove o contrário. Então, você tem que excluir as lesões. E a grande maioria das lesões no trauma abdominal, eles vão influenciar no ABCD do trauma na letra C. Então, a gente sabe que a grande maioria das lesões vão apresentar, seja de víscera oca ou víscera maciça, problema na circulação, com a perda sanguínea, e algumas, posteriormente, com problema séptico abdominal, levando rupturas intestinais, ruptura de reto, pancreática, levando a problema de sepse abdominal dos pacientes. Tá? Então, o grande problema, ou digamos assim, o grande desafio diagnóstico inicial é identificar uma hemorragia intraperitoneal, uma hemorragia pélvica e uma hemorragia retoperitoneal. Nós sabemos que existem exames que são realizados na sala de emergência, um raio-x na sala de emergência, um ultrassom rápido direcionado à cavidade abdominal, e um lavado peritoneal diagnóstico, eles rapidamente podem fazer diagnósticos com base para saber se o paciente tem um sangramento intraperitoneal ou mesmo pélvico. Já retroperitoneal, não. Então, tanto FAST como lavado peritoneal, eles não vão dar diagnóstico de hemorragia retroperitoneal. Então, aí vocês estão vendo que já um grande problema se apresenta no atendimento inicial desses pacientes. E a perda sanguínea de uma lesão de fígado, de uma lesão de baço, ela pode ser muito importante, levando a uma instabilidade da hemodinâmica já na primeira hora após o trauma. E a grande maioria desses pacientes com instabilidade hemodinâmica, taquicardia, hipotensão, palidez, perifria, eles vão rapidamente ao centro cirúrgico sem nenhuma abordagem terapêutica de imagem, propedêutica de imagem. Então, inicialmente eu vou falar aqui da propedêutica do trauma abdominal. Como que o médico da emergência, o cirurgião, ele vai descobrir que aquele paciente tem ou não um trauma abdominal, se aquele paciente vai ser levado, ou vai ser indicado uma laparotomia, uma cirurgia de urgência para esses pacientes. Falando da propedêutica, principalmente para os ferimentos penetrantes, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar são as regiões abdominais. Então, essa primeira figura, ela mostra aí o chamado abdômen anterior, que é uma linha imaginária que passa pelos mamilos, ou quarto, quinto espaço intercostal, pelos ligamentos inguinais e pela linha axilar anterior. Então, toda essa região, dentro desse quadrado, desse losango aí, a gente chama aí de abdômen anterior. A parede lateral do abdômen, a gente provavelmente chama de flanco, que é a região delimitada entre a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, e superiormente pelo quinto espaço intercostal. Então, toda essa região aí, a gente vai chamar de parede abdominal lateral ou flanco. Ainda, duas linhas imaginárias. Essa região
onde fica entre as linhas axilares posteriores, a crista ilíaca e o ângulo inferior da escápula, nós vamos chamar de dorso ou parede abdominal posterior. E ainda tem uma região muito importante no trauma abdominal, que é justamente a transição entre tórax e abdômen, né? Uma linha imaginária passando pelo quarto espaço intercostal e outra linha passando pelo rebordo ou pela cicatriz umbilical, vai variar um pouco de autor para autor. A gente vai chamar essa região de transição tóraco-abdominal. Então, qual a importância disso? Qualquer ferimento penetrante que ultrapasse essa transição tóraco-abdominal, tanto pode atingir a cavidade torácica quanto a cavidade abdominal. Bom, então o primeiro desafio propedêutico começa no exame físico do paciente. A gente sabe que inspeção, palpação, percussão e ausculta é um pobre preditor de lesão intraperitoneal. Ou seja, pacientes com trauma abdominal, né, com sangramento abdominal, pode ser que você palpe a barriga dele e no momento inicial ele não sinta nenhuma dor, nem nenhuma alteração no exame clínico desses pacientes, tá? Então, o exame físico ele não é confiável no trauma abdominal. Muitas vezes, o paciente vai apresentar algum grau de irritação peritoneal, né, por sangue, por secreção entérica, 6, 8, 10, 12 horas após o trauma, ok? Então, o médico ele não pode aguardar 12 horas para fazer um diagnóstico clínico e dizer que o paciente precisa de uma laparotomia. Pode ser, muitas vezes, que você já perdeu o time de operar esse paciente. As radiografias que são utilizadas na sala de emergência, então aqui eu estou falando de radiografia na sala de emergência, eu não estou falando de radiografia no setor, né, de imagem. A radiografia de tórax na incidência AP e a radiografia da bacia na incidência AP são exames que podem ser utilizados na sala de emergência, exames rápidos, né, que podem ajudar no diagnóstico de um trauma abdominal. Nesse lado esquerdo aqui, a gente está fazendo o diagnóstico radiológico de uma hernia diafragmática e aqui no raio-x da bacia, a abertura da sínfise púbica com uma fratura em nível aberto com grande quantidade de sangue. Nos ferimentos por projétil de arma de fogo, se o paciente estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, você pode lançar a mão de radiografias de tórax e abdômen em anteroposterior e perfil, para exatamente saber se aquele projétil ultrapassou ou não a cavidade peritoneal ou a cavidade torácica. Então, aqui, vocês estão vendo uma radiografia com projétil em incidência anteroposterior, não dá para perceber se essa bala está atrás ou na frente, então, obrigatoriamente, você precisa de um raio-x de perfil para dizer que esse projétil está dentro da cavidade abdominal. Agora, convém lembrar que as radiografias só são utilizadas se o paciente estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, tá? E não precisa levar ele diretamente ao centro cirúrgico para fazer uma laparotomia de emergência. O FAST, que é o exame ultrassom rápido utilizado pelo médico emergencista ou pelo cirurgião para predizer, né, sangue, né, líquido na cavidade peritoneal, né, a gente sabe que hoje em dia é uma ferramenta muito importante que auxilia no diagnóstico do trauma abdominal. E você vai ter 4 janelas, né, pericárdica, perihepática, esplênica e pélvica. Essas 3 janelas de baixo são as janelas abdominais, para predizer se há algum tipo de líquido ou sangue na cavidade abdominal. Então, qual é qual a importância do FAST atualmente? Então, o FAST atualmente é um exame rápido, que não tem uma acurácia tão grande, mas que quando o diagnóstico é positivo, como nessa imagem aí do lado direito, então há uma probabilidade muito grande de você estar se deparando com sangue na cavidade peritoneal. Mas esse líquido livre também pode ser secreção entérica, pode ser urina, pode, mas na grande maioria das vezes essa área anecoica escura, né,
vai predizer o sangramento na cavidade peritoneal. O FAST não é um exame para fazer diagnóstico de lesão retroperitoneal. Então, o FAST ele não visualiza o retroperitônio. E 25% das lesões hepáticas esplênicas, o FAST não vai demonstrar. Tá? Então, vão passar lesões desapercebidas, principalmente porque a quantidade de sangue ainda, né, de acordo com o trauma, é muito pequena. E vocês viram no slide anterior que precisa de mais de 50 ml de sangue para o FAST ser positivo. Bom, esse slide aí, eu acho interessante colocar. Vocês estão vendo aí, essa sigla TAF é trauma abdominal fechado, tá? Então, o FAST ele é utilizado basicamente no trauma abdominal fechado com instabilidade hemodinâmica do paciente. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque existe um exame muito sensível e muito específico, né, para qualquer trauma abdominal, que é a tomografia de abdômen. Né? Então, se o paciente está estável do ponto de vista hemodinâmico, você nem necessariamente vai precisar fazer um FAST, você vai encaminhar o paciente direto para uma tomografia de abdômen. Obviamente, se você não tiver uma tomografia disponível, você pode fazer um FAST como exame de triagem no paciente estável. Mas o FAST, ele é um exame rápido para diagnóstico cirúrgico no paciente hemodinamicamente instável. Principalmente no trauma abdominal fechado. Por que eu digo isso? Posso usar o FAST num ferimento de arma de fogo abdominal ou no ferimento de arma branca? Posso, mas não devo. Então, o FAST é um exame que tem baixa acurácia e você não deve lançar mão dele para ferimento penetrante. O lavado peritoneal diagnóstico, que é a abertura da cavidade peritoneal, aspirar o sangue ou fazer um lavado, já é um exame que é feito na sala de emergência, mas que atualmente, com o advento do FAST, muito pouco pode, hoje em dia, ser realizado. Né? A grande vantagem e a comparação em relação ao FAST, que o lavado peritoneal ele pode ser feito em ferimento penetrante por arma branca, em parede abdominal anterior, para fazer um diagnóstico de lesão intraabdominal com a presença de secreção etérica, bactéria e bile e fibras, né? Então, aqui os exames contrastados, né? A tomografia computadorizada do abdômen é o exame padrão ouro para qualquer trauma abdominal. Por quê? Porque vai visualizar as lesões intraperitoneais, vai visualizar as lesões retroperitoneais e vai visualizar as lesões pélvicas. Né? O grande problema é que para um paciente realizar uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste, há necessidade de tempo. E o paciente precisa estar estável do ponto de vista respiratório e hemodinâmico para ir para o setor de imagem e poder realizar a tomografia. Ok? Então, muitas vezes o paciente está instável do ponto de vista hemodinâmico e eu não tenho como fazer uma tomografia, vou fazer um FAST, vou fazer um lavado, vou fazer um raio-x e levá-lo para o centro cirúrgico. Bom, então tá aí, esse slide está falando que é um exame padrão ouro para diagnóstico de lesões intraperitoneais, retroperitoneais. E agora a tomografia também tem o seu calcanhar de Aquiles, que são a tomografia não consegue visualizar bem lesões diafragmáticas, ou seja, pequenas lesões diafragmáticas, a tomografia não vai fornecer diagnóstico. Lesões pancreáticas, principalmente lesões ductais, a tomografia vai passar desapercebida. E lesões do intestino delgado também. Tá? Então, o médico, já sabendo do calcanhar de Aquiles da tomografia, tem que ficar de olho nessas lesões. Bom, esse slide aí mostra, né, vantagens, desvantagens e indicações. Então, vocês estão vendo aí que o lavado peritoneal eu posso realizar num trauma penetrante. É um exame invasivo. Né? Então, hoje em dia, pouco se realiza lavado peritoneal diagnóstico com o advento do ultrassom na sala de emergência. Okay? Tem uma acurácia relativamente boa, mas não se compara a uma tomografia abdominal. E é um exame operador dependente. Okay? Então, vai depender do treinamento
do médico que está realizando o ultrassom. A videolaparoscopia também pode ser utilizada no paciente de trauma, principalmente diagnóstica, então muito dificilmente laparotomias, videolaparoscopias terapêuticas vão acontecer no trauma, mas pode acontecer uma lesão diafragmática, né, ou uma lesão gástrica superficial ali, a laparoscopia pode fazer o papel terapêutico. Agora, o paciente tem que estar totalmente estável do ponto de vista hemodinâmico. Eu não vou submeter o paciente a um pneumoperitônio se ele não estiver estável do ponto de vista respiratório e hemodinâmico, e esse é um limitante muito grande nos pacientes de trauma. Então, a laparoscopia é uma boa pedida nos ferimentos tangenciais e para avaliar se aquela lesão por arma branca penetrou ou não na cavidade peritoneal. A arteriografia também, além de ser diagnóstica, ela pode ser terapêutica, né, nas embolizações hepáticas, embolizações esplênicas e embolizações pélvicas. Exigem que o paciente esteja estável do ponto de vista hemodinâmico, e no nosso meio aqui no Brasil, né, nós temos poucos hospitais que têm um acesso rápido a uma arteriografia com embolização. Bom, então o nosso estudo agora vai começar com trauma abdominal fechado. A gente sabe que os dispositivos de segurança, principalmente o cinto de segurança, eles salvam a vida dos indivíduos, sendo que eles salvam a vida provocando lesão, né? Então a gente sabe que existe uma lesão muito característica do cinto de segurança, que é apertar as alças do intestino delgado contra a parede abdominal posterior e provocar a explosão de alça intestinal, a lesão intestinal. Então, 30% dos pacientes que apresentam a tatuagem do cinto de segurança na região abdominal, eles apresentam lesão intestinal associada. Então, já sabendo desse dado, obviamente, o cirurgião que se depara, ou o médico que se depara com o paciente com uma tatuagem, como essa imagem do lado esquerdo, ele vai ter que fazer algum exame de imagem para, até que prove o contrário, ele não tem uma lesão intestinal. Lesões hepáticas, né? Então, estou mostrando aí graus de lesões hepáticas, segundo a Associação Americana de Cirurgia do Trauma, né, onde a gente vai definir exatamente, né, quais são as lesões cirúrgicas que exigem laparotomia e quais são as lesões que não exigem laparotomia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas dessas lesões vai acontecer sangramento, né, esse sangramento vai parar e não vai haver necessidade de uma laparotomia de emergência. Então, atualmente, não é o objetivo da aula de hoje, os protocolos atuais, até lesão grau 4 de fígado, o tratamento não operatório, ou seja, não vou operar o paciente, vou fazer concentrado em massa, plasma plaqueta, se precisar, vou estabilizar o doente. Na grande maioria das vezes, não vai haver necessidade de um tratamento cirúrgico, o próprio organismo vai absorver o sangue na cavidade e a lesão vai se curar espontaneamente. Existe um protocolo específico para o acompanhamento desses pacientes, tá? Então, a gente sabe que a lesão hepática é a lesão muito comum no trauma abdominal fechado, né? E até lacerações acima de 3 centímetros de profundidade, acima de 25% de um lobo hepático, podem ser tratados não operatoriamente. Aqui, tomografias mostrando, né, lesões pequenas, até 3 centímetros, ou lesões envolvendo mais de 50% de um lobo hepático, né, que podem ser tratadas não operatoriamente. Só exige a necessidade de um centro de trauma que acompanhe, que tenha protocolos para acompanhar esse paciente. Bom, então as lesões hepáticas grau 1, 2, 3 são de tratamento não operatório, a gente chama de leve. Atualmente, as lesões hepáticas grau 4, como no lado esquerdo aí, na grande maioria das vezes são de tratamento não operatório, e as lesões grau 5, com avulsão hepática, com blush na tomografia, que é o extravasamento de contraste, que indica uma lesão arterial, esse sim, com instabilidade hemodinâmica, esses pacientes vão ser submetidos à cirurgia. Então, aí,
esse slide mostra a frequência das lesões hepáticas. Então, a grande maioria das lesões hepáticas, bem dizer, 70% das lesões, são até grau 3. E a gente sabe que são tratamento não operatório. E as lesões de maior grau, né, que são a minoria, grau 4 e grau 5, você pode indicar uma cirurgia para esses pacientes. Da mesma forma, as lesões esplênicas. Sendo que o baço ele tem uma peculiaridade anatômica, que ele é irrigado pela artéria esplênica, que tem uma alta pressão. Então, há uma tendência maior do baço ter um sangramento mais ativo que o sangramento hepático. Tá? Então, atualmente, até a lesão grau 3 de baço podem ser realizados em tratamento não operatório. E de grau 3 em diante, onde atinge uma artéria segmentar esplênica, esses sim vão exigir tratamento cirúrgico. Então, aí, uma tomografia mostrando uma lesão hepática aí, grau 5, atinge o ígua esplênico e a peça cirúrgica do lado. Esse paciente necessariamente iria precisar da tomografia, né? Obviamente, ele foi realizada a tomografia porque estava estável do ponto de vista hemodinâmico, mas na maioria das vezes o sangramento não vai parar. Bom, aqui a gente está vendo lesões pequenas, de baço, 1 até 3 centímetros, são tratamento não operatório. E aqui as lesões de maior grau, grau 3, lesão de grau 4, com a presença do contraste aí, nessa imagem do lado direito, extravasamento de contraste na tomografia. Existe a opção de embolizar esse paciente, fazer uma arteriografia de embolização, né? Não é muito nossa realidade aqui no Brasil. E se você não tiver embolização, você vai operar esse doente, na grande maioria das vezes, fazer esplenectomia. Aqui, uma lesão grau 5, com explosão do baço, né? Ah, mas esse paciente fez uma tomografia. Provavelmente, na reanimação inicial, ele estabilizou por algum tempo e esse paciente foi feito a tomografia. Mas aí esse slide vai mostrar, né, tratamento não operatório versus tratamento operatório. Vocês estão vendo aí que na lesão grau 5, né, o tratamento operatório é infinitamente mais frequente que o tratamento não operatório. Então, basicamente, por segurança, até lesão grau 3, onde o tratamento não operatório tem uma boa eficiência, é indicado nesses pacientes com lesão esplênica. Tá? Então, quanto maior o grau da lesão esplênica, maior falha no tratamento não operatório que você vai ter que submeter esse paciente a uma cirurgia. Bom, lesões renais, né? Vou mostrar aqui para vocês que a grande maioria das lesões renais, e a gente está falando de lesão renal, na maioria das vezes isolada, né? De reto peritônio, são de tratamento não operatório. Geralmente, o que a gente faz são tratar as complicações, os urinomas de reto peritônio, os abscessos de reto peritônio. Às vezes, né, o cirurgião, quando se depara com várias lesões associadas, lesão de fígado, lesão de bacia, e aí o paciente tem uma lesão renal de alto grau, ou seja, a partir de grau 3, ele tem lesão do sistema coletor, pode-se optar ou não por uma sutura nesse rim ou uma nefrectomia. Vai depender da situação. Mas já sabendo que mesmo a lesão grau 5, ou seja, onde há a exclusão renal, esses pacientes podem e devem ser tratados, né, com um tratamento não operatório sem indicação cirúrgica. Lesões pancreáticas. Na grande maioria das vezes, as lesões pancreáticas que vão indicar cirurgia são as lesões pancreáticas a partir de grau 3, ou seja, onde há ruptura ductal. Ou seja, se há ruptura ductal, há extravasamento de enzimas pancreáticas, né, para o meio, para o reto peritônio, e esses pacientes necessariamente eles vão precisar de uma cirurgia reparadora, né? E aí eu falei para vocês estão vendo aí, né, tanto na imagem A como na imagem C, vocês estão vendo hematoma na cabeça do pâncreas, sangramento, mas a tomografia não vai te dizer se há ou não lesão ductal, né? Mas aí você precisaria de uma ressonância ou de uma CPRE para uma colangiopancreatografia endoscópica redrógrada para fazer o diagnóstico de uma lesão ductal. Como não é muito comum apresentar esses exames numa emergência, são exames demorados, então, na maioria das vezes, com a ruptura da cabeça do pâncreas,
né, você presume que há uma lesão ductal, indica cirurgia. Esse aí é um algoritmo que pode ser usado, né, onde a MRCP aí que está na bolinha vermelha, quer dizer uma ressonância, uma colangio-ressonância para identificar ou não lesão ductal. Isso aí pode ser feito, na maioria das vezes, quando o paciente ele não tem indicação cirúrgica de imediato, evolui aí com 2 dias com dor abdominal, e aí você faz uma colangio-ressonância e identifica que ele tem uma lesão ductal. Lesões duodenais também são bem diagnosticadas com uma tomografia. Aí vocês estão vendo, né, um edema aí na parede duodenal, na imagem do lado esquerdo, e do lado direito, a cirurgia dessa tomografia, uma ruptura da segunda porção duodenal. Novamente aí, um borramento aí na segunda porção duodenal, na imagem tomográfica, e na imagem do lado direito, um grande hematoma com isquemia da parede duodenal. Esse paciente foi ressecado do duodeno. Uma lesão bem característica, né, do duodenal é a chamada queda acima do tanque, né, onde a criança sobe em cima do tanque e o tanque cai, impactando e imprensando o abdômen da criança e provoca uma lesão bem característica, que é o hematoma duodenal, como vocês estão vendo aí na tomografia. Esse hematoma duodenal, na maioria das vezes, é tratamento clínico, passar uma sonda nasoenteral, alimentar o paciente, que isso aí vai regredindo durante o tempo, e na maioria das vezes não há necessidade de cirurgia, pode ser que precise. Bom, seguindo aqui, lembrar das lesões do intestino delgado e do mesentério, como que se a tomografia ela não vai, na maioria das vezes, mostrar a lesão do intestino delgado, como que se faz o diagnóstico. Então, muitas vezes você percebe que tem líquido intraperitoneal, como nessa tomografia, né, sem lesão de fígado e sem lesão de baço. Então, isso já é uma suspeita muito grande que há uma lesão intestinal desses pacientes. Então, lesão intestinal, sempre ficar de olho. Esse é um algoritmo rápido aí, né, do trauma abdominal fechado. E aí, na dúvida, né, sempre a gente fala, você pode fazer uma laparotomia diagnóstica. Né? Então, a laparotomia, antes de ser um procedimento terapêutico, né, é um procedimento de diagnóstico. Então, na dúvida, ProRel, faz a laparotomia e vê se tem ou não algum problema cirúrgico. O trauma pélvico fechado é um problema muito frequente, está associado à dissipação de alta energia cinética. Aqui a gente está falando em acidente motociclístico de alta velocidade, acidente automobilístico, atropelamentos, são bastante comuns o trauma pélvico fechado ou aberto. E aí a abertura da sífise pública com a sacro ilíaca, né, na grande maioria das vezes, é um preditor de perda sanguínea muito importante nesses pacientes. Além de ter muita lesão abdominal associada. Então, a gente sabe, o paciente tem uma lesão de bacia grave, ele vai ter lesão de bexiga, pode muitas vezes ter lesão de fígado, de baço, e aí a gente tem que definir, geralmente é o cirurgião que define, se você vai primeiro fazer uma laparotomia ou se vai fazer uma fixação externa da bacia primeiro. Então, a quantidade de sangue observada no FAST vai te dizer se você vai fazer uma laparotomia ou uma fixação externa primeiro. E aí, na sala de emergência, né, você vai fazer um tamponamento, fazer um toniquete na pelve do paciente para minimizar a perda de sangue até ele ir para o centro cirúrgico. Então, existe esse protocolo aí de fazer um packing pré-peritoneal, se por acaso esse paciente ele tem um sangramento pélvico maior. O que quer dizer isso? 80% dos sangramentos da pelve são sangramentos venosos. Né? O que quer dizer? Uma fixação externa da bacia vai parar o sangramento ósseo e aí o sangramento da bacia. Sendo que 15%, né, até 20% das vezes,
a lesão vai ser uma lesão arterial e a fixação da bacia não vai parar a perda de sangue do paciente. Então, existem duas opções. Ou fazer um packing pré-peritoneal, que nem vocês estão vendo aí, colocar compressa na cavidade pélvica para fazer o efeito de tamponar, ou fazer uma arteriografia com uma embolização desses pacientes. Então, lá na América do Norte, né, a grande maioria dos hospitais tem disponibilidade de arteriografia. A grande maioria desses pacientes que têm lesão arterial vão para uma arteriografia. Antes mesmo da fixação da bacia, né? Pode ser antes, pode ser depois, mas o ideal é que seja antes. Bom, agora eu vou falar do trauma penetrante por arma branca, muito comum no nosso meio, né? Então a gente está muito cercado por violência, né? Um país em desenvolvimento, então é muito comum no nosso meio os ferimentos penetrantes. Vamos lá. Está demorando um pouco aí para abrir, mas já abre. Então, o que a gente tem que saber nos ferimentos penetrantes na região abdominal é que todo paciente vítima de ferimento penetrante, né, seja no abdômen anterior, no flanco ou no dorso, que apresente instabilidade hemodinâmica, ou seja, o paciente se apresenta taquicárdico, hipotenso, pálido, ou que no exame físico ele já tem irritação peritoneal, ou que ele tem evisceração de alça intestinal, como esse paciente do lado aí, né? Um LPD ou um FAST positivo, um raio-x com pneumo peritônio, eles são indicações precípuas que esse paciente precisa fazer uma laparotomia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque 70% dos pacientes com ferimento por arma branca abdominal, eles não vão ter uma lesão que precisa ser corrigida numa laparotomia. Então, a grande maioria desses pacientes necessariamente não vão vão ser submetidos a uma cirurgia sem necessidade, digamos assim. Bom, o ferimento por arma branca naquela parede abdominal anterior, que eu já defini anteriormente, com a saída de epíplum, né, a gente sabe que a probabilidade de lesão é de 30%. Já a saída de alça, não. A saída de alça é indicação imperativa de laparotomia. Mas a saída da extrusão do epíplum, né, digamos assim, falar para o meio acadêmico, qualquer ferimento que ultrapasse a aponeurose anterior é indicação de laparotomia. Mas a gente que é cirurgião sabe que não. Muitas vezes, né, pode ser esse paciente pode ter chegado aí no hospital 6, 8 horas após o trauma, totalmente estável do ponto de vista hemodinâmico, sem dor abdominal e com a saída do epíplum, né? E a gente sabe que a probabilidade de ter lesão aí é muito pequena, se isso acontecer. Bom, então, todo paciente com ferimento no abdômen anterior, né, por arma branca, com instabilidade hemodinâmica sem irritação peritoneal, você pode explorar a ferida. Existem duas técnicas, pode ser uma exploração visual ou uma exploração tátil, ou seja, você vai fazer uma anestesia naquele ferimento e perceber se esse ferimento ultrapassa ou não a aponeurose da fáscia do reto abdominal. Se ultrapassou, você indica cirurgia, né? Ou visualmente ou digitalmente, tá? E aí, 70% das laparotomias são consideradas como não terapêuticas na parede dos ferimentos penetrantes na parede anterior. Ou seja, operou, mas não precisava, tá? Na dúvida, a gente sempre fala, ProRel, indica cirurgia, depois diz para o paciente não tinha nada. Já os ferimentos por arma branca no flanco e no dorso, eles não podem ser explorados, né, porque a parede abdominal é muito espessa nessa região, e aí você pode lançar mão, se o paciente estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, de tomografia com contraste oral, contraste venoso e contraste retal. Tem uma boa especificidade para você indicar ou não cirurgia para esses pacientes. Bom, aqui a gente está vendo um ferimento por arma branca no dorso, né?
e aí já na transição tóraco-abdominal, e o raio-x mostra que há uma lesão, né, no hemitórax à direita, com um hemopneumotórax. Então, provavelmente, essa faca atingiu aí a cavidade pleural, diafragma e até a cavidade abdominal. Então, os ferimentos por arma branca na transição tóraco-abdominal à direita, propedeuticamente, eles são diferentes dos ferimentos à esquerda, porque à direita a gente tem uma grande víscera que é o fígado. E na maioria das vezes esse fígado ele pode ser lesado, o diafragma pode ser lesado e não necessariamente esse paciente vai precisar de uma cirurgia de urgência, tá? Então aqui vocês estão vendo ferimento por arma branca na transição à direita, com uma pequena lesão hepática, que o cirurgião abriu a cavidade peritoneal, olhou, já tinha parado de sangrar e fechou a cavidade peritoneal, não tinha o que fazer. Então, se o paciente estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, pode ser realizado uma tomografia, como nesse caso aí, ferimento por arma branca, e a tomografia definiu que era uma pequena lesão no fígado, e aí, como no lado direito, a probabilidade de ocorrer uma herniação do fígado é muito pequena, você pode tratar não operatoriamente esse paciente. Se você quiser, você vai lá e opera também. Já do lado esquerdo, não existe essa opção, tá? Então, do lado esquerdo, como a gente tem estômago, baço, né? Então, você vai ter que fazer uma investigação maior para excluir lesão diafragmática, principalmente lesão diafragmática e lesões de vísceras abdominais. Aqui, uma lesão, né? Então, eu falei anteriormente que eu posso fazer uma videolaparoscopia ou uma videotoracoscopia para fazer esse diagnóstico, porque a tomografia não é um bom exame para lesão diafragmática. Já os ferimentos por projétil de arma de fogo, 95% das vezes, eles vão precisar de laparotomia imediata. Existe exceção, existe aquele paciente que leva um tiro na região abdominal e não precisa de uma cirurgia de imediato. Então, existe aqueles pacientes que têm lesão na região glútea, que tem um ferimento tangencial e que não necessariamente você vai precisar operar de imediato se ele estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, não tiver irritação peritoneal, não tiver outra indicação de uma laparotomia, tá bom? Então, um paciente com ferimento na transição por arma de fogo na transição tóraco-abdominal esquerda, você pode fazer uma videolaparoscopia ou uma videotoracoscopia. Pode fazer, dependendo do status hemodinâmico do paciente. No lado direito, um ATC de abdômen, que muitas vezes essa bala pode ter atravessado o fígado, né, parou o sangramento e não necessariamente você vai precisar operar esses doentes. Aqui exemplos de tomografia de ferimento tóraco-abdominal à direita, onde a bala atravessou aí o fígado, né? Se o paciente estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, sem dor abdominal, sem indicação de uma cirurgia de urgência, você pode fazer um tratamento não operatório, se você tiver no centro de trauma que tem um protocolo para isso. Aqui, notadamente, mostrando um ferimento na região tóraco-abdominal à direita, a bala entrou posteriormente, ficou alojada no fígado, né? Esses estilhaços aí são do projétil de arma de fogo, bateu na costela, está lá alojado dentro do fígado, o paciente está sem dor abdominal, está estável do ponto de vista hemodinâmico, não necessariamente você vai precisar operar isso doente. Também, ferimentos tangenciais. Então, existem alguns projéteis, né, que vão passar tangencialmente a cavidade peritoneal sem provocar nenhuma lesão intraabdominal, e você não vai fazer uma laparotomia num projétil de arma de fogo que entrou e saiu pelo subcutâneo. Aqui, exemplo de um paciente que sofreu um ferimento por arma de fogo na região abdominal anterior,
tá? O paciente chega estável do ponto de vista hemodinâmico, sem dor abdominal, aí passou no subcutâneo, um paciente obeso, né? E está alojado na coxa do paciente, ou seja, esse projeto ele não penetrou na cavidade, não há necessidade de uma laparotomia. Bom, notadamente, outro projétil aí, região do dorso, a bala foi para baixo, e aí a tomografia também mostra que a bala bateu no osso da coluna e desceu ali junto ao ilíaco, e esse paciente não foi operado. Bom, você pode lançar a mão de uma radiografia, né, para saber se esse projétil está ou não na cavidade peritoneal. Mas o exame padrão ouro é a tomografia. A tomografia mostra que a bala está alojada numa costela aí posterior e esse paciente não foi operado. Outro projétil não foi operado. Aqui, projéteis já na região do dorso e na região glútea, e aí no raio-x de perfil você percebe prontamente que tem um projétil aqui no lado direito que está em topografia intraperitoneal. Aqui o projétil entrou no dorso, subiu, né, e você percebe que o projétil está no tórax. Então, inclusive tem uma mancha aqui, né, uma mancha acústica, uma sombrinha aqui do projétil, não está tão firme como esse, quer dizer que o projétil está mexendo aqui, está perto do coração. Então, esse paciente foi operado. Os ferimentos na região glútea. Tem que ter muito cuidado com o ferimento de arma de fogo na região glútea, porque ele pode ou não penetrar na cavidade pélvica, né, e provocar lesão. Esse paciente sofreu ferimento no glúteo do lado esquerdo, foi feita uma cistografia, né, e um exame do reto, junto com a tomografia, para saber se ele tinha ou não lesão peritoneal. Novamente, um projétil na região glútea, o projétil bateu aí no saco e aí ficou, esse paciente não foi operado. Os ferimentos por arma de fogo de cartucheira ou explosão também, né, seria de bom tom fazer uma tomografia, porque muitas vezes esses projéteis eles não penetram na cavidade peritoneal, ficam no subcutâneo. Nesse caso aí houve penetração e laparotomia, mas existem casos que ele fica no subcutâneo do paciente e aí você não vai operar. Bom, mas aí a estabilidade hemodinâmica, o paciente chegou taquicárdico hemodinâmico, laparotomia imediata. Não está taquicárdico hemodinâmico, não tem uma outra indicação de cirurgia, você pode escolher algum exame para definir ou não uma laparotomia de emergência. Bom, está um pouco lento aqui o slide, mas vamos continuar. Tempo aí para beber água, que o slide está lento aí para abrir. Vocês estão me escutando aí? Estamos sim, professor. Tenta colocar agora, aí, pessoal. Estamos sim. Oi? Estamos sim. Certo, vou prosseguir na laparotomia de emergência, tá? Então, aquele Pronto. foi o último slide, né, da propedêutica, do trauma abdominal por ferimento penetrante. E aí eu vou falar um pouco da laparotomia de emergência. Vou falar para vocês que a laparotomia de emergência, ela tem um guideline, ela tem um protocolo, né? Não é muitas vezes como o cirurgião geral pensa, que é abrir a barriga e ir atrás de lesão. Não.
Existe todo um processo, um procedimento, né, protocolado para você identificar as lesões e, obviamente, melhorar a sobrevida dos pacientes. Então, a primeira coisa, obviamente, que o cirurgião vai fazer é o acesso à cavidade peritoneal. Esse acesso sempre vai ser uma incisão chifopúbica, ou seja, do apêndice tifoide ao pubis, né, na linha mediana, vai ser aberta a cavidade peritoneal. Então, não existe laparotomia de emergência, né, chifre umbilical ou infra ou supraumbilical. Sempre vai ser chifopúbica. Bom, após a abertura da cavidade peritoneal, né, se o paciente tiver grande quantidade de sangue, o que é que o cirurgião vai fazer? Vai eviscerar as alças intestinais, porque se ele for fazer a colocação de compressas naquela grande piscina de sangue, provavelmente ele vai se perder ali. Então, o primeiro passo após a abertura da cavidade peritoneal, colocar os afastadores, é a evisceração dos intestinos delgados e, a partir daí, iniciar a compressão com o uso de compressa, né, 10, 20, 30 compressas, dependendo da quantidade de sangue, né, para depois fazer a aspiração do sangue e aí o médico poder enxergar, o cirurgião poder enxergar o sangramento e ir atrás de alguma técnica hemostática para parar o sangramento. Então, essa colocação de compressas também, ela começa no quadrante superior do abdômen, fígado, depois baço, goteiras e, por último, pélvico, nessa ordem. Bom, se o paciente tiver algum hemorragia sanguinante abdominal, você já ao nível do hiato aórtico, você pode fazer uma compressão com a mão, né, do auxiliar, ou mesmo com um compressor de aorta, para diminuir aquele sangramento momentaneamente, você observar de onde está sangrando, tá? E existem algumas técnicas, né, de parar de sangramento que eu vou falar posteriormente. Bom, parando o sangramento, né, você vai investigar, principalmente ferimento por arma de fogo, locais que, às vezes, podem passar lesões desapercebidas, né? Que é a retrocavidade dos epículos, o ângulo de trás, né? Muitas vezes, na junção do esôfago com o estômago, né? Bem ali no ângulo, pode haver lesões onde o cirurgião passa desapercebido. Então, principalmente para arma de fogo, é sempre bom olhar essas regiões. Então, aqui um exemplo, né, de abertura da retrocavidade dos epículos, né, abertura do ligamento gastrocólico, e aí você vai perceber que você vai ter acesso aí à face anterior do corpo e caula do pâncreas, a face posterior do estômago, né? Então, tem que, obrigatoriamente, fazer essa abertura. O retroperitônio, principalmente nos ferimentos por arma de fogo, qualquer hemorragia retroperitoneal, seja em zona 1, 2 ou 3, que vou mostrar aí para vocês agora, vai ter que ser abordada. No trauma abdominal fechado, em zona 3, não se explora. Só se explora na zona 1, que é a zona aí da aorta da cava, com hematoma pulsátil, certo? Então, zona 3, trauma abdominal fechado, prefere-se não se explorar, porque você vai destamponar um grande sangramento. E aí, existem algumas manobras, né, que todo adepto da cirurgia, residente de cirurgia, ele tem que aprender a fazer. E a primeira manobra mais importante é a manobra de Cocker, que é a luxação duodenal, ou seja, você vai abrir o peritônio ao lado do duodeno, a segunda porção do duodenal, e vai expor a veia cava e a parte posterior do pâncreas e do duodeno. Então, essa aí é a manobra de Cocker para expor aí a cava inferior na região aí renal, né, infrarrenal e perirenal, para qualquer lesão duodenal ou lesão de cava. Associada à manobra de Cocker, novamente aí, a exposição da cava, você pode fazer a manobra de Cocker estendida, que é a soltura, né, do cólon direito do paciente, né, o peritônio dessa região, que é a manobra de Cocker estendida, para fazer reparos de lesões
da cava mais embaixo, né, próximo da ilíaca, e também da aorta mais inferior. E a manobra de Catelbras é justamente a abertura da fixação do mesentério, né, na raiz do mesentério, para rotação superior das alças intestinais, e aí você vai ter uma boa exposição da cava e da aorta do paciente, do reto peritônio de maneira geral. Novamente. Já a manobra de Mattox já é uma manobra para exposição da aorta e dos seus ramos para reparo vascular desses ramos da aorta. E aí vocês vão perceber que fazendo o descolamento do cólon à direita, luxando o rim, luxando o baço, você vai ter toda uma exposição do reto peritônio do lado direito para poder fazer diagnóstico das lesões, né, e o tratamento. Então, está aqui um diagrama mostrando que na manobra de Mattox você faz a rotação medial do rim e a rotação do baço também para expor toda a aorta e seus ramos. Bom, feito isso, você vai fazer o controle do sangramento, que pode ser por uma simples compressão manual, digital, pode ser por eletrocoagulação, fígado, baço, ligaduras, suturas hemostáticas, com empacotamento com compressas, alguns hemostáticos tópicos, né, tamponamentos, reparo vascular clássico e o shunt intravascular temporário. Então, como que a gente vai decidir, né, vai depender da víscera, do grau de sangramento, né, e o que é que está sangrando, o vaso que está sangrando. A gente sabe que a maioria dos vasos intestinais, veias, eles podem ser simplesmente ligados. Né? Eu posso ligar a veia porta, mesentérica superior. A grande maioria pode ser ligada, eu tenho que reparar. Já a artéria, eu não posso também ligar a artéria mesentérica, o paciente provavelmente vai morrer, né? Não posso ligar a aorta do paciente, nem as ilíacas. Eu tenho que reparar. Então, aqui a gente está tendo exemplos de um empacotamento do fígado. Então, essa é uma manobra muito eficaz para parar um sangramento hepático, um sangramento maior, onde você faz o fígado como um sanduíche entre as compressas, e aí é só esperar aí 5, 10 minutos, esse sangramento na maioria das vezes vai parar. Né? Posso usar, nessa figura aqui em cima, um hemostático tópico, né? Posso usar em ferimentos transfixantes do fígado por arma de fogo, um balão de sangue, Stenck Blakemore, insuflar o balão lá dentro para fazer o efeito hemostático, um reparo vascular clássico com torniquete de Rümmel, ou um shunt intravascular aqui com a sondinha nasogástrica entre um coto e outro de uma artéria, exemplo, a artéria ilíaca. Não pode ser ligada, né? Se ligar a artéria ilíaca, o paciente vai perder a perna em pouco tempo. Bom, a lesão da cava retrohepática, a gente sabe que é uma lesão altamente mortal, então isso aí é uma hepatectomia em cirurgia eletiva, mostrando que você tem muito parênquima hepático até chegar a uma lesão de cavo retrohepático. Então, geralmente, quando o cirurgião vai acessar a cava retrohepática, o paciente já ensanguinou e morreu. Não dá nem tempo de fazer esse acesso. Anjinho aí para ele. Existem algumas manobras heróicas, né? Que é o shunt atriocaval, onde você faz uma laparofreno toracotomia, abre o ventrículo direito do paciente, passa um tubo orotraqueal, né, por dentro do ventrículo, para fazer esse shunt aí e você conseguir reparar a cava retrohepática, luxar o fígado, né, descolar todos os ligamentos para fazer o reparo vascular. Também altíssima mortalidade. A manobra de Penalosa, essa aí é um pouco mais eficaz, que é colocar um grande clamp no fígado, como nessa imagem aí do lado direito, sendo que isso aí é uma cirurgia de tumor, e a gente também utiliza para uma grande hemorragia hepática, onde você faz um grande clampeamento no fígado, dá uma diminuída aí de 50% a 60% de sangramento, para você poder ter acesso à lesão, uma lesão venosa maior, de retrohepática ou veias suprahepáticas. Bom, se nada disso estiver funcionando, o paciente estiver sanguinando, existe a opção de você abrir o pilar esquerdo do diafragma do paciente e acessar a aorta abdominal,
e aí fazer um clamp com a Satinski na aorta abdominal, e aí o paciente vai ter aí 20 a 30 minutos com quase nenhum sangramento, e também é o tempo que você tem para fazer algum reparo. Aí mostrando uma laparofrenotoracotomia, então foi optado aí pela dificuldade de acesso de abrir o tórax do doente, apesar do paciente não ter uma lesão torácica, e fazer um clampeamento na aorta torácica para parar o sangramento abdominal e o cirurgião poder intervir. Em algumas situações, o controle da contaminação é perfumaria, como a gente chama, né? Aquela saída de secreção entérica, de fezes para a cavidade abdominal, você vai simplesmente fazer uma ligadura no intestino, porque o paciente está muito mal, você tem que terminar a cirurgia, né? O status hemodinâmico é muito ruim do paciente, se você continuar na cirurgia, o paciente vai morrer em sala, você para a cirurgia, fecha a contaminação, geralmente deixa o paciente com o abdômen aberto, leva para a UTI, se ele sobreviver depois de 24, 48 horas, você retorna para fazer a reconstrução desse trânsito intestinal. E aqui, por último, mostrando aí uma exclusão do adenal, uma lesão do adenal importante, você pode fazer uma manobra rápida, que é fechar o piloro do paciente e fazer uma gastroentero, né? É uma cirurgia relativamente rápida e simples, que pode resolver o problema do paciente, tá? Então, agradecer aí, e quem tiver pergunta aí, a gente está disponível, né, para responder as perguntas, e foi isso. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de agradecer ao doutor Adriano pela excelente aula. E essa aula foi feita com o apoio da Black PB. E gostaria de chamar vocês para irem olhar nosso Instagram, @lacpb, que a gente está com um curso de Covid e retorno aos estágios acadêmicos, para falar sobre quais EPIs usar no estágio, como higienizar os EPIs na volta do estágio, entre outras coisas. Se vocês quiserem, vão dar uma olhadinha lá. Gostaria mais uma vez de agradecer pela aula. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat. Eu acredito que ninguém tenha. Então, vamos encerrar por hoje. Muito obrigada, doutor Adriano. Obrigado, até a próxima. Até. Pessoal, só mais uma coisa, nós vamos colocar a terceira palavra-chave está passando aqui embaixo, eu vou retirar agora, e nós vamos colocar o link do formulário no chat, para vocês terem acesso, colocarem as 3 palavras-chave para poder receber o certificado. Muito obrigada e boa noite.